Olá, tudo bem? Vamos falar agora como é que nós vamos zerar o nosso pré-edital para o município de São Paulo. Então, imagine aí você que você vai prestar o concurso para o município de São Paulo. Se não for esse o seu caso, adeque este cronograma, essas dicas que eu vou te passar para o seu município, para o seu concurso, para o seu estado. Ok? Então vamos lá. Se você dispuser aí de 60 dias, em 60 dias você consegue zerar todo o pré-edital aqui para o concurso da Prefeitura de São Paulo. Vamos lá. Você vai precisar dispor, arranjar aí no seu dia a dia de pelo menos 3 horas de estudos. Lógico que se você conseguir estender esse horário, melhor para você, porque você vai otimizar aí os seus estudos. Beleza? Olha, outra coisa muito importante, a cada dia estudado, você vai passar para o dia seguinte, mas antes de começar o dia seguinte, você vai fazer a revisão do dia anterior, porque é muito importante você fazer essa revisão. Entretanto, essa revisão diária, que é sempre feita a respeito dos estudos que você fez no dia anterior, ela deve levar aí 15, 20 minutos, não mais que isso. Porque, afinal de contas, é uma revisão, não é um estudo. O estudo você já fez no dia anterior. Então, no dia seguinte, sempre guarde aí 15, 20 minutos para você fazer a revisão do dia anterior. Porque a gente precisa acostumar o nosso cérebro a fazer aí essas memorizações forçadas, ok? Então, vamos lá otimizar esses estudos. Como é que ficaria aí nosso cronograma de 60 dias para você zerar o seu pré-edital? Bem, você vai começar estudando pela legislação federal. Então, no dia 1, né, no primeiro dia de seus estudos, você vai começar pela Constituição Federal e pelo ECA. Né? Você vai estudar a Constituição, os artigos que tratam da educação, e você vai estudar no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, não o estatuto inteiro, mas só aqueles artigos que eu já até tenho vídeo aqui que eu falo quais que você deve focar, que são os específicos da área de educação, que são os que são cobrados nos concursos da nossa área, na área de anos iniciais e educação infantil. Bem, no segundo dia, você vai estudar metade da LDB. A LDB é longa, né? Ela tem mais de 100 artigos. Ah, professora, mas tem 90 e poucos. Ok, 90 e poucos, mas com todas as emendas, ele tem aí mais de 100 artigos. Então, você vai estudar mais ou menos uns 50 e poucos artigos no dia 2. Então, primeiro dia ficou ECA e Constituição, no segundo dia fica aí a LDB, no terceiro dia você vai estudar as diretrizes nacionais curriculares. No quarto dia você volta e termina, zera a LDB. Terminando a LDB, vai sobrar no dia 5 você estudar o quê? 2 leis específicas que tratam tanto da questão de racismo quanto do estudo e da história e da cultura de origem da matriz, né, afro-brasileira. Já no dia 6, você vai estudar o Plano Nacional de Educação, e aí sim você já vai começar a introduzir um aspecto específico da Prefeitura de São Paulo. Você vai estudar, junto com o Plano Nacional de Educação, você vai estudar o Plano Municipal de Educação. E por que você vai estudar esses dois planos juntos? Porque uma coisa está ligada com a outra. O Plano Nacional de Educação é maior, ele é mais abrangente, você vai enxergar aí as obrigações que nós temos como país e você vai fazer as suas comparações estudando especificamente o plano municipal de educação. Ou seja, você vai comparar aquilo que eles têm de assemelhado, o que eles se aproximam e aquilo que eles se distanciam. E no dia 7, que vai ser aí o primeiro domingo depois de uma semana toda, de segunda a sábado de estudos, você vai fazer a sua revisão geral e você vai colocar a matéria em dia. Alguma coisa que tenha ficado, que não tenha dado tempo de você estudar e aprofundar aí durante essa primeira semana. E aí a gente venceu toda a legislação federal. Bem, na próxima semana, na semana seguinte, você já vai começar com a lei orgânica do município e mais uma lei chamada Planpir ou Planmir, como você preferir. Essa legislação você vai estudar na segunda-feira. Na terça-feira, você vai começar a estudar
a política de educação especial para o município de São Paulo. É um município que tem um olhar muito atento para essa questão de educação especial e vale a pena se dedicar aí a um dia inteiro para estudar aí as políticas de educação especial do município de São Paulo. No dia 10, você vai estudar a alfabetização e letramento. E não se esquecendo, hein? Cada dia você vai fazendo a revisão do dia anterior. No dia 11, você estude as bases psicológicas. Isso mesmo, as bases gerais psicológicas que amparam aí as questões de educação e de pedagogia. No dia 12, você tem que estudar as tendências pedagógicas. Tem vídeo meu aqui também, que fala das tendências progressistas, as liberais, enfim. No dia 13, você vai estudar a respeito do Estatuto do Magistério e o Estatuto do Funcionalismo Público. E, novamente, porque dois documentos ao mesmo dia muito assemelhados? Porque exatamente você vai conseguir otimizar os seus estudos fazendo comparativos, o que eles se assemelham, o que eles se distanciam. No dia 14, um outro domingo, você vai fazer novamente a sua boa revisão semanal e colocar toda a matéria que porventura tenha ficado aí alguma coisa, você tem que ficar devendo alguma coisa. No dia 15, você já vai começar com as especificidades do currículo do município de São Paulo e você comece aí pelo documento de educação infantil e estude aí o capítulo 1 e 2 da educação infantil. No dia 16, termine a parte do currículo de educação infantil, estudando aí os capítulos 3 e 4. No dia 17, você faz o capítulo 5, que ele tem aí umas questões mais abrangentes e é bom você se dedicar um dia só para isso. Agora, por que eu falo para você colocar aí só a partir do dia 15, já começar com o currículo do município? Porque na semana anterior você já estudou a respeito de letramento, você já estudou as bases psicológicas e você já estudou a tendência pedagógica. Portanto, você tem instrumentos para se aprofundar aí já num entendimento bastante alargado desse currículo específico do município de São Paulo de educação infantil. No dia 18, você vai estudar a respeito, por exemplo, terminar o currículo do ensino médio. Então, você vai abordar ele inteiro. Por quê? Do ensino médio, você vai só visitá-lo de uma maneira geral, bem superficial, porque a gente não vai prestar concurso para o ensino médio, mas a gente precisa entender qual é realmente a filosofia que está por trás de todo esse currículo do município de São Paulo. Então, você passa por cima, evidentemente, tirando aquilo, os princípios, os valores, enfim, a base do currículo. No dia 19, você vai se dedicar ao currículo de língua portuguesa para o ensino fundamental. Tá? E aí faça questões, resolva seus esquemas, anote, faça mapas mentais. No dia 20, você vai estudar as organizações didáticas de língua portuguesa, certo? E estudando aí de língua portuguesa, não se esqueça também de fazer as revisões, resolver questões e estudar também por mapas mentais. No dia 21, é um outro domingo, você vai fazer o quê? Colocar a matéria em dia e fazer a revisão semanal. Certo? No dia 22, você deve olhar para as questões de sondagem da língua portuguesa. E por que isso? Porque você já zerou o conteúdo de língua portuguesa, você já estudou a respeito de alfabetização e letramento, enfim, você vai ter um entendimento alargado a respeito aí das sondagens de língua portuguesa. No dia 23, que você já zerou português, você vai começar com matemática. Então, você vai estudar o currículo de matemática.
No dia 24, você vai ler a respeito das orientações didáticas que tem no currículo de matemática. E no dia 25, você vai fazer a sondagem de matemática. Exatamente o mesmo esquema que a gente fez com a língua portuguesa, você vai fazer com matemática. No dia 26, você já começa a estudar o currículo de ciências humanas, que é história e geografia. E no dia 27, você se dedique ao currículo de ciências. Dia 28, você vai fazer um simulado, e é simulado de verdade. É sentar e resolver aí 50, 60 questões, 40 no mínimo, direto, e cronometrando o seu tempo. Veja com quanto tempo você consegue resolver as questões todas, porque isso vai ser muito importante para te habilitar na hora da prova. Beleza? Bom, vamos lá para a última semana do mês, né? Desse primeiro mês aí. Por exemplo, no dia 29. Dia 29, você vai estudar o currículo do município de São Paulo ligado às TICs, a tecnologia da informação e da comunicação. No dia 30, você vai estudar o currículo de artes e no dia 31, você vai, ou já no primeiro, né, mas no caso no dia 31, você vai estudar o currículo de educação física. E não se esqueça, vai resolvendo questões, vai fazendo mapas mentais e as suas revisões. No dia 1º do mês seguinte, você começa pelo currículo de inglês. Depois você vai estudar no dia seguinte, né, no dia 2, as questões de EJA, porque a EJA cai também bastante no concurso de anos iniciais do ensino fundamental da Prefeitura de São Paulo, porque também o professor também é habilitado para trabalhar com a educação de jovens e adultos. Então, você vai estudar o currículo de EJA. Você vai estudar a parte de introdução. No dia 3, você estuda do currículo de EJA a parte de matemática. No dia 4, você vai estudar o currículo que a Prefeitura de São Paulo faz com muito cuidado e com bastante qualidade, que é o currículo de Libras. E aí você vai estudar e explorar toda a parte de introdução. No dia 5, explore aí o documento que tem de currículo para a língua portuguesa de surdos. Tá? E no dia 6, você já vai começar a estudar os autores específicos, autores que sempre caem, enfim, né, que sempre são explorados, especialmente pela banca da VUNESP, que certamente será a banca que vai prestar serviço aí para o concurso do município de São Paulo. No dia 7, que é o próximo domingo, não se esqueça de fazer uma boa revisão, de colocar a matéria em dia. Aí no dia 8, você vai continuar do dia 8 ao dia 13 estudando os autores. E aí os autores específicos você pode estudar de 3 a 5 autores. Por que eu falo para você estudar de 3 a 5 autores por dia? Porque é possível fazer esse estudo. Você não vai ficar aprofundando em cada autor. Na verdade, quando a gente vai estudar os autores para prestar concurso, a gente precisa se ater à filosofia, ao pensamento que aquele autor tem a respeito de determinado assunto. É isso que vai nos subsidiar no momento da prova para termos o entendimento de que, olha, que tipo de raciocínio, que tipo de pensamento esse autor tem a respeito deste assunto, a respeito daquele assunto. Porque as perguntas serão dessa ordem, dessa natureza. Então, estude aí do dia 8 ao dia 13 os autores. No dia 14, um outro domingo, faça aí sua revisão, coloque aí alguma matéria que tenha ficado de fora. Na semana seguinte, você vai repetir essa dose, que é a semana de 15 até o dia 20, você vai repetir a dose aí com autores, outros autores. E aí, no dia 21, fazendo novamente essa revisão geral, colocar aí alguma matéria que tenha ficado acumulada ou não tenha sido vencida. Do dia 22 em diante, a gente já vai começar a fazer revisões daquele material que você estudou no mês anterior. Então, no dia 22, você vai fazer uma revisão de legislação,
resolvendo questões. E por que fazer essa revisão resolvendo questões? Porque a partir das questões você vai tendo um entendimento de como as bancas exploram esse assunto, e aí você vai recorrendo aos seus mapas mentais que você fez durante os estudos para você se lembrar de alguma questão que você porventura tenha tido dúvida. E não se esqueça, quando você estiver estudando a respeito de questões, procure saber por que é que você errou. Se você assinalou alguma questão errada, não procure só a resposta correta, mas por que é que te levou a assinalar aquela? Porque você vai entender qual é o seu raciocínio, você vai procurar no conteúdo qual é a resposta correta, e aí você consegue corrigir, sanar essa dúvida. No dia 23, faça aí uma revisão dos conhecimentos pedagógicos, ou seja, aqueles assuntos específicos e pedagógicos. Você pode fazer aí uma revisão a respeito das tendências pedagógicas, de alfabetização e letramento, das bases psicológicas, enfim, você vai para essas questões, para esses assuntos mais específicos de ordem pedagógica. No dia 24, faça uma boa revisão dos currículos. Veja lá nos currículos aquilo que você teve mais dúvida, aquilo que te suscitou ou te demorou mais para estudar, enfim, aquilo que você teve aí uma dificuldade maior, se concentre especialmente nessas. No dia 25, faça a revisão dos autores, dê uma boa visitada aí nos autores que você estudou nas 2 semanas anteriores, né? No dia 26, faça novamente uma revisão da legislação, que afinal de contas é grande, né? E também dos conhecimentos pedagógicos. Sempre essas últimas revisões é muito importante que você faça resolvendo questões. No dia 27, faça uma revisão também dos currículos e dos autores, porque muito dos currículos, das orientações curriculares do município de São Paulo, tem tudo a ver com a grande maioria dos autores que são explorados pelas bancas. Porque são pautados aí, esses currículos foram pautados aí nesses últimos autores no que tem se falado a respeito de educação, tanto de educação infantil quanto de educação aí dos anos iniciais do ensino fundamental. No dia 28, faça um simulado como aquele outro que você fez. Marca o tempo, se você tiver condições de imprimir o simulado, é até melhor, porque na hora da prova você vai se familiarizando com essa escrita, com rabiscar a folha. Agora, se não der para você imprimir, paciência, faça na tela mesmo, mas faça um simulado e de verdade, sem interrupção, cronometrando o início, o fim do simulado. Peça para ninguém te incomodar, te interromper nesse dia de simulado. Belezinha? Nos dias 29, 30 e 31, faça uma revisão super completa. Aí no primeiro dia, né, no dia 29, no dia 30, faça um outro simulado e no dia 31, faça aí uma revisão bem abrangente. Pegue temas aleatórios, temas diversos. Por quê? Você deve ter percebido que nós estudamos cada dia, segundo esse cronograma, né? Cada dia exploramos um determinado assunto, um determinado tema. Nessa última revisão, pegue assuntos aleatórios, porque são assim que os assuntos aleatórios vão chegar na prova. Entretanto, no momento de estudar, você precisa se concentrar com a mente ativa e zerar cada um desses conteúdos. Se você quiser uma boa dica para você fazer aí nessa revisão completa, tal, é guardar um dia para você também explorar a BNCC, que afinal de contas, o município de São Paulo já tem o seu próprio currículo, mas ele foi pautado na BNCC. Então, dando uma olhada, que seja na parte de introdução, na parte geral de cada segmento delas, né? Seja na educação infantil, no ensino fundamental, inclusive no ensino médio, você vai ter aí os princípios, os valores e os ideais que estão postos na BNCC, eles são os mesmos do currículo de São Paulo, que foi desenvolvido a partir
da BNCC. Bom, era isso que eu queria passar aí para vocês. Espero ter ajudado aí com essa dica de 2 meses aí, com 60 dias você consegue zerar todo o seu pré-edital. Boa sorte, bons estudos e não esquece de deixar o seu like aqui, de me seguir, porque sempre vai ter aí dica, conteúdo importante para você aproveitar. Qualquer coisa, mande aí pelos seus comentários que a gente responde assim que der, tá bom? Beijo grande, até mais!